Então, irmãos, está dito o recado, nós teremos essa aula. Seria bom se essa classe estivesse comparecendo com pessoas, porque realmente eu sei que tem pessoas aqui que pode desenvolver esse dom do ensino, mas talvez esteja, como se diz, incubado, isso mesmo, né? Ainda não fluiu. E com a aula, a pessoa se toca, poxa, eu posso fazer isso. E com um pouquinho de, vamos ver, a gente chega lá. A gente não nasce preparado, né? Eu ia falar isso para ele, né? Apesar de que... então, eu ia pedir para alguém levar ele lá. Apesar de que um dia veio um mocinho aqui e sentou lá atrás. Deixa eu falar. Veio um mocinho aqui, a primeira vez que ele veio, sentou lá atrás e assistiu minha aula todinha. Mas como ele chegou já no meio, eu não quis parar para mandar alguém levar lá atrás, eu deixei assistir. Aí ele, no domingo que veio, ele se tocou, desceu. E ele chegou lá e disse assim: pastor, eu acho que eu de vez em quando vou assistir a aula de sua mãe. Agora, não sei quem disse que eu era mãe do pastor, né? Eu vou assistir a aula da sua mãe, porque a aula dela foi muito eficiente. Aí ele disse assim: mas a minha também não é? Mas da sua mãe é mais clara, porque pastor fala bem, né, pastora Abel? Pastora Abel sabe, pastor sabe muito e fala mais difícil. A linguagem nossa é nossa, né? A linguagem nossa é nossa. O neto da Sidneia gosta daqui por causa da... Não é porque a gente sabe, porque a nossa linguagem é nossa, né? A gente não... Então, irmãos, é isso. Vamos ao que viemos. Hoje a nossa aula, e vocês me fazem o favor de abrir no texto, porque a nossa aula vai ser, toda ela vai ser discorrida no Evangelho de João, capítulo 4, isso mesmo. João, capítulo 4, versículo... Isso, João, 4, 1 a 42. O tema principal, quer dizer, o item principal do tema é o Messias. O Messias. Os irmãos notaram que Estou falando, o microfone está... Vocês estão ouvindo, né? Está ligado. Os irmãos notaram que essa expressão, o Messias, vem seguido de 2 pontos. Cada vez que uma expressão vem seguida de 2 pontos, isso significa que tudo que vai ser dito para frente está sendo voltado para essa expressão. Então, toda a lição de hoje diz respeito ou está sendo voltado para o Messias. Grava bem isso que nós estamos falando. Tudo, a partir do versículo 1 até o versículo 42, a partir das 9h35, até que hora que termina? Sônia? Que 20 para as 11, eu acho que 10h30 dá o primeiro sinal, 20 para as 11. Termina, né? Que hoje é dia de reunião, a partir de agora, que nós começamos a falar, até na hora que nós falarmos amém, tudo que nós falarmos está voltado para o Messias, certo? Então, vamos gravar essa nossa chamada de atenção para a gente, se por acaso eu sair
do tema, eu saí da expressão ó Messias, vocês me chamem a atenção, e aí a gente tenta voltar. Mas antes nós vamos orar. Vamos pedir as bênçãos de Deus, para que Ele nos dê sabedoria, para que nós possamos entender, para que nós possamos ter a capacidade de colocarmos em prática tudo que nós aprendemos na sua palavra. Porque por nós não teríamos esta capacidade, mas é o poder de Deus na nossa vida que nos capacita. E nesse instante eu gostaria de estar pedindo para orar a nossa irmã, Dona Sidneia, ore, para que Deus nos dê essa sabedoria, tanto a nós como vocês, para nós todos. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos apenas nos destacando na frente de vocês. Mas nós todos estamos estudando a mesma coisa. Estamos crescendo na palavra de Deus. Ore para nós, Sidneia, a vosso favor. Santo Eterno Pai, graças te dou, Senhor, por mais esse dia de vida, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos irmãos e irmãos, Senhor, onde iremos estudar a sua palavra. Senhor, abre as nossas mentes, Senhor, para que entendamos aquilo que Tu queres de nós. Amém, Senhor. E abre os nossos corações, Senhor, para que sintamos piedade por tudo que está ocorrendo neste mundo, Senhor. Amém, neste Jesus. mundo que é Teu e que nós não sabemos usá-lo, Senhor. Amém, Fica com os professores, fica com todo aquele que está em trabalho, no seu trabalho, nesse momento, Senhor, na face da terra. Amém, Jesus. Fica conosco, Senhor. Esteja com os doentes da nossa igreja, Senhor. Esteja com os desempregados da nossa igreja, Senhor. E, acima de tudo, Senhor, os profetas, uma bênção especial para a nossa pátria, Senhor. Amém, que está passando Jesus. por um momento difícil, Senhor. Que entendamos, que procuramos entender e aceitar tudo aquilo, Senhor, porque sabemos que tudo que temos vem de Ti, Senhor. Amém, E Jesus. se nós escolhemos esses homens, talvez não tenhamos orado o suficiente e pedido de maneira especial a Tua bênção para o nosso país. Senhor, esteja com nossa pátria. Precisamos muito de Ti, Senhor, e esteja acima de tudo conosco, Senhor. Orienta-nos, Senhor, e desse momento quero pedir uma bênção especial para a Geosina, Senhor. Amém, Jesus. Tua filha, que é tão consagrada, tão dedicada, deixando às vezes o seu trabalho de doméstica, Senhor, de uma mãe de família, para estudar a sua bênção, para estudar a sua palavra, Amém, Senhor. Jesus. Esteja com ela em todos os momentos de sua vida e com seus familiares. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se Deus permitir, o telefone solto está com a Cida, e se o irmão... microfone. Obrigada. O microfone solto está com a Cida, e se alguém desejar falar, pode erguer a mão, ela te leva o microfone, para que a gente fale no microfone, não porque a gente quer que você apareça ou quer que eu apareça, mas porque nós somos... Nós estamos na internet e os nossos amigos internautas querem nos ouvir. E eles só nos ouvem se nós falarmos no microfone. Eu tive a oportunidade, a satisfação e a alegria de saber que um dos meus netos... Deixa eu falar baixo, senão ele vai ouvir, porque ele está de microfone, ele está ligado na gente. Então... Eu não vou falar mal dele. Ele disse assim: vó, eu tenho todas as suas aulas gravadas. E é o meu neto que queria ir para o seminário para ser padre. Então, daquela hora em diante, eu faço questão de falar no microfone, porque ele disse: eu tenho as suas aulas e tenho os sermões do tio. Então, é importante agora o microfone, que vocês participem, porque ele vai ver que aula em comum, e quem sabe as suas palavras são
direcionada para pessoas que realmente estão precisando, que é esta a nossa aula de hoje. Irmãos, nascer em Belém era uma condição reservada para o Messias. Jesus Cristo, o Messias de Deus, nasceria em Belém para reinar sobre o seu povo com a autoridade messiânica. E você que já está com o texto aberto, leia voluntários. Hoje eu não fiz questão de não distribuir papelzinhos, porque nós vamos quase todos os textos que serão lidos dentro do texto. Leia bem essa expressão que eu disse. Jesus Cristo nasceu em Belém para reinar sobre o seu povo com autoridade messiânica. Ele veio para reinar como Messias. Alguém leia para mim o versículo 25. É de João 4, né? É. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Obrigada. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Por que a mulher disse isso? Porque ela não sabia, porque ela não estava informada que ele já tinha vindo. Mas ela ainda esperava o Messias. Era isso que tinha na cabeça daquela mulher. Eu sei, mas quando ele vier, ele vai me falar tudo. Eu sei aquilo que as pessoas me falam, mas quando ele chegar, ele vai me falar todas as coisas. Ele virá com autoridade messiânica, porque ela disse que sabia, porque as Escrituras, todas as Escrituras, desde o começo, em toda a Escritura, o Messias já era anunciado. Quem lembra de Gênesis 3,15? No começo das Escrituras, já anunciava o Messias, já anunciava a vinda do Messias, sempre apontando para Cristo. Eu sei que ele é o Cristo, não foi isso que ela falou? Porque já era anunciado o Messias que viria, sendo apontado para o Cristo que é Jesus e que é o Messias. Sua vinda foi planejada detalhadamente. A partir do Gênesis, a vinda do Messias era anunciada com detalhes. O que ele viria fazer, o que ele estaria pronto para falar, como ele ia tratar o seu povo. Toda a sua agenda era detalhadamente de acordo com as nossas necessidades. Por isso ela disse, eu sei. Só que ela sabia que ela não sabia é que ele já teria vindo, né? Que ele já estava com. E ele era o próprio, né? Por isso que lá no versículo 25 ela disse aí, Jesus Cristo é o Messias. Então nós vamos ver aqui. O Messias é Jesus, é o Messias, né? O próprio, como Cida disse, é igual o Messias, que é igual o quê? Deus, né? Que é igual a Deus vivo, né? Então nós vemos Jesus Cristo, Cristo está aqui. Ele é o Messias, ele é Deus. Então era isso que a mulher precisava saber naquele instante. Ele é Deus, ele é o Messias, ele já está aí. E ele é o único
que pode responder os anseios, tanto do povo daquele tempo, como os nossos anseios no dia de hoje. E por esta razão é que o título da nossa lição vem com 3 subtítulos. Ele é que pode responder, que pode nos atender aos nossos anseios, às nossas necessidades. Por isso nós temos o quê? O quê? Satisfação definida, né? Definitiva. Satisfação, não é isso que diz o título? Satisfação definitiva. Por que satisfação definitiva? Vou colocar assim para ver. Satisfação definitiva. O Messias nos traz satisfação definitiva porque ele pode atender aos nossos anseios. E a expressão satisfação definitiva está dentro desse contexto. Ele nos traz alegria, nos traz satisfação porque ele nos atende nas horas que nós mais necessitamos. Para que melhor satisfação do que isso? Satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter nada melhor jamais existe, né? Então, o título completa com essa expressão satisfação é ter a Cristo. Por isso que nós acabamos de falar. Alguém leia voluntariamente os 4 primeiros versículos. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele... O presbítero, ela vai levar. Hoje ela é a nossa diaconisa. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Obrigado, irmão. Então, nós vemos aí, os 4 primeiros versículos usam uma expressão, os fariseus. Quem eram esses fariseus? E a gente foi atrás. Os fariseus desse tempo, olha lá, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que era ele que batizava, não era nem ele que batizava. Está entre parênteses, quem é que batizava? Os discípulos dele, né? Está entre parênteses, né? Os discípulos de João batizavam. E o próprio João batizava. Mas quando os fariseus souberam disso, os fariseus ficaram irritados. Por quê? Os fariseus tiveram medo de que Jesus tomasse o lugar deles, né? Qualquer pessoa, né? O microfone, por exemplo, o presbítero Rinaldo leu, segura o microfone. Se outra pessoa for ler, você já passa o microfone para outra pessoa, tá bom? Agora a Cida fica, deixa aí, Cida. Então, os fariseus, mas quem eram esses fariseus? Por incrível que pareça, os fariseus eram um grupo de judeus. Haviam os judeus, que eram o povo que habitava em Judá, era da família judaica. Um grupo de judeus recebeu o nome de fariseus. E esses fariseus, quando souberam, eles não gostaram de que Jesus estava batizando com medo da sua popularidade. E o que é que Jesus fez? Ele saiu da Judéia e foi para Galiléia. Jesus, o Cristo vivo, era judeu. Lembra que nós já falamos, ele veio
Judéia está aqui. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então ele era judeu, ele estava na Judéia, ele foi mal interpretado pelos fariseus que eram do grupo judaico. Então ele resolveu sair da Judéia e ir para Galileia. Mas sair da Judéia e ir para Galileia. E essa estrada da Judéia até a Galileia era longa e tinha mais ou menos 3 maneiras de chegar até a Judéia. Aqui tem o Mar da Galileia. Uma das maneiras era passar pelo Mar da Galileia e chegar até a Galileia. Outra maneira de ir para a Galileia era passar pelos terrenos gentílicos que não eram judeus e chegar na Galileia. E qual era o terceiro caminho? Passar por Samaria. Passar por Samaria, que era o caminho mais curto. E aí o que vocês acham? Jesus passou por aqui? Jesus deu a volta por aqui? Não. Ele passou pelo caminho mais curto, né? Ele saiu da Judéia e foi para a Galileia. Mas no caminho entre a Judéia e Galileia havia terras dos samaritanos. Aqui estava Samaria, né? Aqui estava a cidade de Sicar. Aqui nós imaginamos que estava o poço de Jacó. Aqui nós imaginamos que estava o Monte Gerizim e aqui nós imaginamos que estava a Jerusalém, né? Então, Jerusalém. Então, nós fazemos essas imaginações. E aqui estava Samaria. Jesus saiu daqui, teria que passar pelas terras dos samaritanos, de Samaria, pelas terras onde estavam os desafetos dos fariseus. Os fariseus não se davam com os samaritanos. E foi justamente isso que Jesus fez. Ele saiu da Judéia, passou pelas terras dos samaritanos, indo para a Galileia. Então, até aí nós vemos no versículo. Alguém vai falar uma coisa. Fala. Eu falei para ela que Jesus ele não teve preconceito. Ele não teve preconceito e também não obedeceu ninguém. Ele fez aquilo que ele veio para fazer. Os era povo sujo. Sujo, não podia, não pode de maneira nenhuma, Jesus, passar aqui. Porque aqui é terreno onde tem pessoas sujas, onde tem pessoas imundas, que maneira nenhuma, nós não podemos ir aí. Aí já tem uma lição, né? Aí nós temos uma lição do Messias, que veio para todos, que não fez acepção de pessoas. Então, meus irmãos, é muito difícil, mas isso é uma realidade. Nós, cristãos, não podemos fechar os olhos para o mundo. Não podemos olhar o mundo como pessoas diferenciadas de nós, a ponto de nós não mantermos contatos com eles. Eu já cheguei a falar para vocês que nossos filhos, Maurício falou na nossa festa no buffet, que eu ia atrás dele com a cinta para tirá-lo do campo de futebol.
Meu pai era isso, era aquilo. Mas minha mãe, não. Minha mãe era aquela que ia atrás, né? Que policiava. Realmente, a gente policiava. Mas nós morávamos num lugar onde tinha muita gente com índole para o mal. E nós nunca falamos, não anda com esse, não anda com aquele. Mas policiava quando eles andavam. Nós temos que... nós vamos ver que na nossa aula de hoje, Jesus não foi direto lá onde ele... no monte, mas ele conversou com a mulher distante. Nós temos que manter contato, mas não podemos nos agregar ao erro. Os irmãos estão entendendo? Está entendendo? Foi isso a lição principal dessa ida de Jesus lá. Então vamos acompanhar agora e até o versículo 9. Nós vamos apenas acompanhar, para a gente ganhar um tempinho. Versículo 5. O irmão leu até o versículo 4. Acompanha comigo o versículo 5. Jesus, os fariseus, nós já falamos, eram críticos declarados de Jesus. E eles desafiavam a autoridade divina do Senhor. Eu leio aqui, Mateus 9, 11. Mateus, capítulo 9, versículo 11, falando como os fariseus desafiavam a autoridade divina de Jesus. Como ele vai se misturar com os samaritanos, ele vai ser a mesma coisa de samaritanos. Jesus é divino, Jesus é o Messias. Nós somos cristãos, nós podemos falar de Cristo a todos sem nos transformarmos nesse todos. Está entendendo, os irmãos? Foi isso que o Senhor fez. Veja o versículo 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aí os irmãos estão vendo que ele está comendo com pessoas que não eram da mesma tendência religiosa dele. Mas por que ele faz isso? Ele não é cristão? Por que o crente conversa com o espírita? Por que o crente conversa com a prostituta? Por que o crente está fazendo isso? Por que o crente... Nós temos que nos manter dentro da nossa personalidade cristã, mas não fazer acepção de pessoas que estão entre nós. Eu disse na devocional da capelania que, graças a Deus, aqui na igreja, sábado retrasado, nós tínhamos batista, assembleianos, presbiterianos, tínhamos espírita, tínhamos católicos, tínhamos, se eu falar para vocês, tinha até uma pessoa que tinha contato, era uma mulher que tinha contato com outra mulher, estava aqui, ouviu a mensagem. Nós tínhamos pessoas de todos os tipos que vieram, eram convidados nossos, vieram, ouviram a palavra foi lançada sem acepção de pessoas. E para a alegria nossa, muita gente disse: eu saí daqui maravilhado com a palavra do pastor. Saiu maravilhado com o pastor, mas saiu maravilhado com a palavra. E quando nós descemos, muita gente agradeceu, porque nós fizemos questão de chamar a atenção de alguns grupos que estavam presentes. Então, gente, mudando, nós somos cristãos. O exemplo que o Senhor vai nos dar hoje é nesta realidade. Os fariseus criticavam
declaradamente a sua autoridade. Eles formavam um grupo de judeus que influenciava na vida religiosa e social do povo. Naquela época, nós podemos dizer que havia dois grupos entre o fariseu. Era o grupo, a religião judaica, a religião judaica era unida com a política. Eles eram pessoas religiosas, mas eram pessoas políticas ao mesmo tempo. Por que políticas? Como se fosse hoje, o partido tal só pode votar nos candidatos do partido tal. O adepto do time tal só pode torcer se tiver jogando o meu time. Isso é política. Então, os fariseus pregavam que as pessoas que eram da sua religião só podiam ouvir aquilo que era da sua índole. Por exemplo, a política caminhava junto com a religião no mundo judaico. E os fariseus eram os representantes mais rigorosos na espiritualidade daquela época. Eles insistiam na observância da lei mosaica. Todo judeu, todo fariseu, todo nosso grupo tem que observar a lei mosaica, que era a lei de Moisés. Tinha que viver ao pé da letra. E isso eles influenciavam as pessoas. Como se fosse o partido, como eu falei, que coloca goela dentro nas pessoas para conseguir adeptos. Então, eles colocavam aquilo na cabeça das pessoas e as pessoas teriam que obedecer religiosamente e politicamente. Não existe hoje partidos assim, que o partido é uma religião, que o jogo de futebol é uma religião. Tem até o dizer, religião e política não se discute, porque eles acham que não se mistura. Isso era influência exagerada naquela época dos fariseus, pela letra da lei, que os fazia esquecer o zelo pelo Espírito. Eles zelavam tanto pela lei, eles zelavam tanto pelas coisas da lei, que esqueciam do Espírito, que esqueciam do Cristo verdadeiro. Então, o diferencial deles era esse apego que eles tinham pela pureza cerimonial e a capacidade de transformar detalhes da lei como pontos centrais. Nós já falamos sobre a circuncisão. Todos os judeus têm que serem circuncidados. E o gentio, para ser do grupo deles, teria que circuncidar. E o Senhor Jesus, era uma briga, era uma política mesmo, briga de político. E Jesus ficou assim num ambiente tão desconfortável que ele tomou a decisão de sair da Judéia e ir para a Galileia. Ele fez isso porque onde ele estava, na zona rural, o seu procedimento poderia estar constrangindo aquele grupo, e ele, como ser humano, olha bem essa expressão, Cristo, como ser humano, resolveu sair dali para que para que os líderes religiosos daquela época não levassem a uma crise prematura. Sabe o que é que eu estou falando? Que
ele estava fugindo de uma morte antes do dia. Porque a bronca, nós usamos essa expressão, era tão grande que ele resolveu sair para que não acontecesse uma crise prematura, para que o seu dia fosse realmente o dia determinado por Deus. Mas por que ele saiu da Judéia e foi para a Galileia? Por que não foi para outro lugar? O que os irmãos acham? Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Então ele saiu da Judéia, foi para a Galileia, e passou pelas terras dos desafetos dos fariseus, que eram as terras samaritanas, e a primeira cidade que ele chegou foi na cidade de Sicar. Isso está no versículo 5. Versículo 6 diz que ele, pela caminhada, como era humano, como é que ele sentia durante a caminhada? Cansaço, né? Como todos nós cansamos, Jesus também cansou da viagem. Mas por que ele não ficou em Sicar? Por que não ficou em Sicar? Ele chegou primeiro em Sicar. Por que ele não ficou em Sicar? Deus tinha um propósito, né? Ele tinha um propósito. Como eu disse no começo, nós podemos falar, nós podemos até trazer pessoas na nossa igreja, mas o que nós não podemos é concordar com eles. Jesus Cristo fez isso para nos dar o exemplo. Ele, como humano, não ficou em Sicar para não se misturar com o erro que estava havendo ali. Muito tempo atrás, um pastor chegou, uma história meio comprida, mas eu vou resumir. Um pastor, foi meu colega de classe, depois fez pastorado, hoje ele é missionário em Mato Grosso do Sul. E ele pastoreou uma cidade bem jovem, é o perigo do pastor jovem, e ele resolveu, porque 2 meninas, filhas de prostitutas, foram evangelizadas, nós estávamos na mesma escola, foram evangelizadas pela escola e começaram a frequentar a igreja. Mas mãe é mãe, elas não saíram da casa da mãe. Aquele pastor foi visto um dia dentro da casa daquela mulher prostituta, talvez ele fosse lá para visitar as filhas, e foi denunciado por um presbítero no conselho. Estou falando coisa de conselho, mas vocês não sabem quem é, não estou falando santo, e vocês também nem conhecem. E o conselho chamou o pastor a atenção. Estava certo o conselho? Estava errado o conselho? Nós vemos, nós não podemos como eu vou explicar isso? Nós não podemos conviver com pessoas erradas, mas nós podemos falar para as pessoas erradas para tirá-las do erro. Foi isso que Jesus fez. Ele estava cansado, podia muito bem ficar em Sicar, descansar em Sicar, mas ele resolveu andar mais um pouco com seus discípulos e foi até ao poço. Toda essa terra aqui pertence aos samaritanos, e toda essa terra aqui essa parte do poço aqui eram as terras de Jacó, que tinha cedido para o seu filho José, e lá nessas terras de Jacó, onde ele cedeu para o seu filho, foi construído esse poço. E Jesus saiu de Sicar e foi para um lugar onde ele teria a oportunidade de, como homem, não ser condenado, que estava se misturando com pecadores. Mas foi aqui porque ele tinha um propósito. Alguém falou no propósito, né?
O que ele sabia desse lugar? Ele agora como Deus. Hã? Isso, ele como homem fugiu do lugar errado, mas como Deus, ele sabia que naquele lugar havia uma pessoa e aquele lugar era o lugar onde ele deveria estar para fazer a parte mais importante da incumbência que ele veio fazer. O que é que Jesus veio fazer no mundo? A vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Salvar pecadores. E como é que a pessoa, como homem, salva, é usado, ou faz a vontade do Pai na salvação de pecadores? Falando. Se nós ficarmos calados, nós não vamos fazer a vontade do Pai. E Jesus, como homem, falou, ele veio fazer a vontade do Pai. E essa vontade foi feita. Ele deixou Sicar, foi para o poço, e nessas duas províncias haviam as terras de Samaria, que era a província da Galileia e a província da Judéia. Ele sentou-se à beira do poço para descansar. Enquanto isso, o que aconteceu com seus discípulos? Os discípulos foram com ele até o poço. Ele sentou para descansar. Os discípulos saíram, voltaram para Sicar para comprar comida. Porque como homem, ele estava cansado e ele teve fome. E ele teve fome. E os discípulos foram comprar comida para trazer para o seu mestre que estava aqui descansando. Nesse inteirinho, chega quem? Vocês estão acompanhando? Versículo 7 agora, né? Versículo 7. Nisto veio uma samaritana e o que ela veio fazer? Tirar água, né? Ela veio tirar água. Então veio aquela mulher, lá estava ele sentado, descansando, e ele sabia que aquela mulher estava necessitando da sua amizade. Aquela mulher estava necessitando do seu apoio, ela estava necessitando da salvação. Então ele sentou ali, porque ele sabia que alguém ia chegar. E a mulher chega com um cântaro. E o que Jesus disse? Versículo 8. Dá-me de beber. Por que dá-me de beber? Ele fez a pergunta que ela não podia responder. Ele podia fazer aquilo que ele pediu. Ele não podia. Ela não podia fazer. Era água um homem. Mas ele não podia fazer aquela pergunta. Mas ele fez. Não podia conversar. É. Ele podia fazer a pergunta. Ele podia fazer. Mas ela não podia falar. Mas ela não podia, mas ele fez. Você acabou de dizer há pouco, usando a sua própria ideia, né? O judeu não podia falar com o samaritano. Ele não podia falar. Ele era judeu. Ele era judeu. Mas ele fez. Porque ele foi para Por que ele fez? Ele não veio para fazer a vontade do homem. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Salvação. E qual é o meio da salvação? A palavra. E a palavra falada. Então ele falou, dá-me de beber. Porque ele estava com sede, cansado, com sede e com fome. Como o homem, Jesus teve sede, cansou e teve fome. E a mulher? O que a mulher respondeu? Mas como? Aqui de maneira nenhuma. Homem pode falar com mulher. Principalmente judeu falar com mulher. E ainda samaritana. Nossa, isso aí para ela era um escândalo. O que os outros vão pensar de mim? Qual foi a horário?
Mais uma coisa, além de samaritana, era uma... Isso, é isso que a gente vai falar, Cida. Qual foi a hora que ela foi ao poço? Qual foi a hora? Tá vendo como eu tô querendo para vocês para estudar? Que hora foi? Na hora sexta, que para nós é meio-dia. Quem é que sai meio-dia de casa? Que é a hora do soninho gostoso, né? O sol quente. Quem é que sai? Ninguém. E ela saiu aquela hora porque ela tinha certeza que ninguém ia vê-la. Ela não ia encontrar com ninguém, porque ela tinha vergonha por causa da sua vida, que era considerada vida imoral. Ela fugia do povo. Porque quem é que não tem vergonha, né? Ah, não vou passar ali não, porque todo mundo vai ver e eu fiz coisa errada, então eu vou fugir da igreja porque eu fiz coisa errada. Primeira coisa que faz é fugir do povo. Quando faz, e ela estava com aquilo, fugindo de ser vista pelo povo. Aí ela chega lá, sabendo que Jesus veio, que não era Jesus, ela não sabia que era Jesus. Jesus pediu água, porque sabia que ela precisava do seu perdão, da sua amizade, ela precisava da salvação. E aquela mulher samaritana, que estava ali conversando com Jesus, começou a travar com ele um diálogo. Como sendo tu judeu, pede, versículos 8 e 9. Leia para mim, alguém. 8 e 9. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Como sendo tu judeus, pede água para mim, eu sendo uma mulher samaritana. Se os judeus verem isso, eles vão me matar, eles vão me tirar a vida, porque os judeus não conversam com os samaritanos. E Jesus não veio ali para satisfazer ninguém, ele veio para satisfazer o Pai. E nós vamos do versículo 10 até o versículo 19. Nós vamos fazer isso em forma de diálogo. Eu falei que a gente hoje ia trabalhar juntos. E eu escolhi duas pessoas. Pega o microfone, leva o microfone. Eu escolhi duas pessoas. E até o versículo 19, nós vamos estudá-lo em 3 pessoas. O resto da classe, por favor, acompanha palavra por palavra, versículo por versículo, e vê que nós vamos travar um diálogo. Eu vou fazer a parte do narrador, o irmão vai fazer a parte de Jesus e a irmã vai fazer a parte da mulher. Correto? As folhinhas já foram entregues e o diálogo vai ser iniciado. Vou repetir de novo, o versículo 9, eu vou repetir. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e este te daria água viva. Ele agora já se fez conhecido. Se você soubesse quem sou eu, você que ia me pedir água. E eu ia te dar, não água do poço, mas ia te dar água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado?
Então, ela não entendeu a resposta de Jesus. Nós aqui, usamos a água do nosso pai Jacó. E o poço é fundo. Você não tem como tirar, como é que vai me dar água daqui de dentro? Ela achava que Jesus estava falando daquela água, porque ela não conhecia a verdadeira água viva. E disse-lhe a mulher... o 13, desculpa. Afirmou-lhe Jesus: quem bebe dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Gente, Jesus estava falando da vida eterna, da água viva, da salvação para aquela mulher pecadora. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Quem é que não quer a água viva? Quem é que não quer pertencer a Cristo? Quem é que não quer ter a dificuldade de descer até aquele poço para tirar uma água comum, que era a água que Jacó, que era o ancestral de Cristo, tinha deixado ali para aquele povo? E ela entendeu que ele falava de uma outra coisa completamente diferente. E aí ela começou a entender e disse-lhe a mulher. Disse-lhe Jesus, desculpa. Vai chamar teu marido e vem cá. Vai lá, chama teu marido e vem cá. E agora Jesus entrou na vida da mulher. Como é que nós, qualquer um de nós, nos sentiríamos se nós estivéssemos dentro de um ônibus ou em qualquer lugar e um estranho chegasse, tocasse na nossa ferida sem a gente falar com ele? Ah, esse homem é um adivinhão, ele sabe tudo. Eu não falei para ele que eu sou assim, né? Como é que ele vai saber da minha vida? Mas foi isso que Jesus fez, né? Vai lá, chama seu marido e vem cá, vem com ele aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Pode continuar. Disseste bem. Tu disseste isso com verdade. Eu não tenho marido, né? Jesus, então, confirmou aquilo que a mulher falou. Tu disseste bem, não tem marido, porque você já teve 5 e agora o que você tem não é seu. Mas quem disse isso para Jesus? Ele está respondendo como Deus. Porque Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mesmo o pecado muito reservado, ele sabe. Prova disso que ele está falando tudo o que acontecia com a mulher, mesmo sem ela falar. 5 maridos você já teve, e o que tens hoje não é seu. Você disse a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Senhor, vejo que tu és profeta. Então, nós terminamos aqui. Os irmãos entenderam essa parte da palavra? Foi uma maneira de nós estudarmos, diferenciado, de só eu falando, mas nós estudando junto o diálogo da mulher e de Jesus. Senhor, vejo que tu és um profeta. Este diálogo indica que a mulher do poço revelou uma vida pessoal completamente desestruturada, ao admitir que ela não tinha marido. Ninguém não tem marido. E esse que mora com você, não é seu marido? Né?
E ela admitiu que não tinha marido. Essa desordem na vida daquela mulher revelava que ela tinha grande necessidade da água viva, grande necessidade da salvação, grande necessidade do perdão, porque não há tamanho erro que não exija, que não aceita o perdão de Deus. Pecado é pecado, não existe tamanho de pecado para que o perdão de Deus não seja atuado na vida do pecador. Foi isso que aconteceu na beira daquele poço. A mulher não se dava conta disso. Eu, uma pecadora, conversar com um judeu que ela podia até pensar que se intromete tanto na minha vida. O que a mulher fez? Versículo 20 a 30, aquela mulher saiu de fininho do assunto. Na linguagem moderna da internet, diz como é? Que ela fez um zoom. Saiu depressa do assunto, porque se percebe bem que ela fugiu do assunto. Não. Ela já falou da adoração. Fugir, senão ele vai descobrir mais coisa da minha vida, não é? E ela fugiu completamente, fez uma viravolta e entrou no assunto. Os irmãos notaram isso na conversa? Versículo 20, ela fugiu e começou a perguntar a Jesus uma coisa que não tinha nada a ver. Ela perguntou sobre a adoração. Então, até aí, nós falamos sobre a satisfação definitiva. O texto, a segunda parte do texto, qual é? A verdadeira? Olha na revista. Hã? Adoração verdadeira. Adoração verdadeira. Por que adoração verdadeira? Porque existe falsa adoração. Então Jesus também entendeu. Quando nós vamos falar com alguém, e que é por isso que nós precisamos estar preparados. Quando nós vamos falar com alguém, e que nós tocamos na ferida, e que esse alguém sai do assunto, nós precisamos estar preparados para entender o que existe dentro da conversa. E Jesus entendeu. Ela saiu da adoração? Tá bem, então vamos falar da adoração, né? Então, ela entrou no texto de 20 a 30, que é a adoração verdadeira. Agora, os irmãos estão entendendo por que a separação? O Messias, né? O Messias, satisfação definitiva na chegada do Messias, foi o que ela fez. O Messias, e agora, onde eu vou adorar o Messias? Vamos ver se ele agora vai sair do terreno judaico. E nós vamos ver agora. Não sabemos o motivo, porque aquela mudança tão brusca. Será que aquela mulher queria desviar a conversa da sua vida pessoal? Ou será que realmente o Espírito já estava atuando no seu coração e o arrependimento já estava vindo e seus pecados, né, já estavam sendo perdoados e ela queria saber onde realmente ela ia adorar? As duas coisas podem estar acontecendo. Dona Josina, é que ela viu que ela estava diante de um profeta, né? Mas ela ainda não disse isso. Mas ela chegou a essa conclusão. Ela está pensando só. Agora nós, que estamos estudando o texto, será que ela fugiu para ele não falar mais coisa a respeito dela? Será que o Espírito já está atuando e ela já está descobrindo que ele é um profeta? A Bíblia não diz isso até agora, né? Sabia que a salvação vinha dos judeus. Mas ainda não chegamos lá.
né? Nós estamos ainda no conflito. Ela virou a conversa e mudou completamente. Jesus, então, entrou naquela virada. Nós podemos falar que ele entrou de cabeça na virada dela, né? E ela disse assim, Jesus sabia que lá dentro dela já existia o início de um arrependimento perfeito. E ele começou, Jesus disse para ela, a adoração, não, ela disse, porque os meus pais adoram aonde? Neste monte. Qual era o monte? Meus pais adoram no monte Gerizim ou em Jerusalém. Onde é a verdadeira adoração? Jesus disse para elas, os judeus estavam certos. Não é isso que diz o versículo seguinte? Disse-lhe Jesus, mulher, 21. Podes crer que a hora vem quando nem nesse monte e nem em Jerusalém. Ele disse assim, que os judeus na época estavam certos, porque eles não sabiam onde adorar. Eles adoravam em qualquer lugar. Adoravam no monte e adoravam em Jerusalém. Mas Jesus, tomando parte na conversa, querendo fazer ciente aquela mulher, ele diz, mas agora o que interessa, versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Quer dizer, os judeus até agora adoravam pessoas que eles não conheciam, por isso iam no monte, iam no Gerizim e iam em Jerusalém. Mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora, versículo 23. Mas vem a hora e já chegou. Quem é que chegou? O Messias. E o Messias já chegou. E que é que o Messias veio trazer? Adoração verdadeira. Então, leia o versículo 23. Mas vem a hora. Pode ler. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, Jesus quis explicar para aquela mulher. Até aqui, os judeus não sabiam quem eles adoravam. Eles adoravam deuses desconhecidos, então adoravam em qualquer lugar. Mas o verdadeiro Deus já chegou. A mulher, né, falou, nós adoramos e não conhecemos ninguém, não vemos lá ninguém. Quem é que você vê lá no monte? Ninguém, nós não conhecemos. Vamos simplesmente adorar aquilo que nós não conhecemos. E Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, o que importa não é o local, mas sim a atitude do coração e da mente e a obediência à vontade de Deus no que diz respeito ao objeto e ao método da adoração. O que realmente importa não é onde, mas como adoramos. Eu ia falar isso, já falou. Porque Jesus estava ensinando para ela, não era o lugar de adorar, mas como adorar e quem adorar. Né? E quem adorar. E Jesus fez isso com muita clareza. Nós somos o templo do Espírito Santo. A gente vem à igreja para adorar a Cristo. Está correto? Adorar a Deus na igreja? Está correto. Aqui você aprende, eu aprendo, aqui a gente cresce no conhecimento e na comunhão. Mas a verdadeira adoração está em qualquer
lugar, porque nós somos igreja de Cristo. O que importa não é onde eu estou, mas como eu estou diante de Deus. Foi isso, uma explicação muito clara que o Senhor Jesus deu para aquela mulher naquele instante. Os discípulos, nesta hora, o que aconteceu com eles? Até agora eles estão lá comprando alimento. E Jesus, tranquilo, conversando com a mulher. Mas agora, o que acontece? Eles voltam. Voltam e voltam com muita comida. O nosso pai está com fome. E eles chegaram e insistiram. Mestre, come. Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai Celestial. Gente, que textos! A gente estudando esse texto assim, com detalhes, é um texto maravilhoso para nós que somos, posso dizer, principiantes no campo da evangelização. Então, quando os discípulos chegam e oferecem a comida, eles ficaram admirados de ver como Jesus conversava com a mulher. Até os discípulos ficaram, como ele está conversando com uma mulher? Não pode! Mas nesse inteirinho, o que aconteceu com a mulher? Deixou seu canto. Deixou o canto, Porque se ele sozinho falou tanta coisa, agora ele junto com os outros, aí que ele vai falar mais. E ela saiu correndo. Foi nesta hora que a mulher saiu que começou o último ponto da lição de hoje. Qual é? O último ponto. Evangelização sem fronteiras. Por que evangelização sem fronteiras? Aquela mulher saiu de fininho, correu para Sicar, e aí foi falar da pessoa com quem ela tinha travado aquele diálogo, e ela convidou as pessoas, venham comigo, vejam o que aconteceu comigo lá na beira do poço, e as pessoas, por curiosidade, os seus amigos pararam e ela fez a pergunta. Ele falou tudo que se passava comigo. Porventura, seria ele o Cristo? Por que a mulher fez essa pergunta? Porque eles esperavam o Messias. Nessa hora ela não teve medo, não teve vergonha. Não teve nada. Ela perdeu tudo. Então Deus limpou. E ela saiu correndo e ela disse, porventura, não é ele o Cristo? Ele disse tudo que estava se passando comigo sem eu falar nada. Enquanto isso, Jesus, enquanto a mulher saiu, foi falar para os amigos e os seus vizinhos lá em Sicar. Jesus ficou com os seus companheiros discípulos e contou o que estava acontecendo. E eles disseram, come, Senhor. E ele disse, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Os discípulos aprenderam que a necessidade que o nosso Messias, o Senhor Jesus, tinha de se alimentar-se, não se comparava com a satisfação que ele tinha de tirar aquela mulher das trevas para trazer a luz. Eles entenderam, né? Falando assim, porventura alguém trouxe comida para ele antes de nós? Ele disse, a minha comida não, eu tenho a satisfação de trazê-la das trevas para a maravilhosa luz. Eu estou cumprindo a vontade do meu Pai Celestial. Essa é a minha comida. Quem é que apareceu agora? Um grupo enorme de quem? Veio um grupo enorme, muita gente veio de Samaria até o poço para vir encontrar com este homem.
Por isso a evangelização sem fronteiras. Eles que eram refugiados, eles que eram mal vistos, eles que estavam debaixo do desafeto dos judeus, agora eles correm para o judeu, que é Jesus Cristo, e Jesus fala para os discípulos: olha, veja esse grande grupo que vem até mim, ou vem até o poço, olha bem para este grupo. A semente havia sido lançada apenas há alguns momentos. Primeiro, pelo próprio Jesus no coração da mulher. Segundo, pela própria mulher no coração dos homens samaritanos. E agora todos aceitam a Cristo. E ele diz, né? E o tempo agora é de colheita, falando para os discípulos. A semente foi lançada e o tempo agora é da colheita. O mestre estava dizendo que a conversa com aquela mulher tinha sido uma semeadura e que a partir daquela hora os campos estavam ficando brancos. E os discípulos viam, aí nós temos aí os campos branquejando, viu aí? A ceifa e os ceifeiros. Depois vem aí, muitos samaritanos viram os campos branquejando, você viu na palavra essa expressão? Os discípulos viram os campos branquejando. E pronto para a colheita. Irmãos, para terminar, se nós levarmos em consideração toda a história, desde o versículo 1 até o versículo 42, nós vemos o progresso na fé. Esse progresso é claramente observado. No começo, nós vimos Jesus sendo considerado como um judeu comum. Quando ele estava na Galileia, os fariseus condenavam porque ele era um judeu comum. Mas, continuando, ele foi considerado um profeta. Por quem? Pela mulher. Vejo que tu és um profeta. Vejo que tu és um profeta. O Messias é finalmente Jesus, reconhecido como Salvador do mundo por todos os samaritanos que o buscaram. Muitos se converteram. E nós vemos que o Senhor trabalhou num campo difícil como homem. E hoje Ele nos manda: ide, pregai a quem nós não sabemos. Porque só Cristo sabe. Porque Ele veio para salvar o mundo. E a nossa obrigação, pregar a tempo e fora de tempo a todas as pessoas, sem exceção. Não importa de onde elas virão. O importante é que nós possamos falar. E é por isso que nós estamos aqui. Foi assim com a mulher samaritana. Continua sendo assim com cada um de nós. Ele nos chamou do jeito que nós éramos, miseráveis, cheios de mazelas. Mas Ele nos chamou. E nós temos, a exemplo da samaritana, pregar o Evangelho a todos, sem exceção. O Evangelho serve para que nossa vida seja transformada. Depois você fala. E o Evangelho nos orienta para que o nosso culto seja aceito pelo Senhor por meio de Jesus Cristo. Porque onde eu estou, aí eu estou cultuando a Deus. Cultuando através da minha vida, através da minha palavra, através do meu abraço, através do meu testemunho. Onde nós estivermos, aí nós devemos estar cultuando e falando de Cristo a tempo e fora de tempo. Cida, pode falar a expressão.
É a expressão que está na revista. Aqui fala, ó, em Jesus não há barreiras de separação por etnia, aparência, língua ou posição social. Não existe. Em Jesus nós somos um. Foi isso que ele disse para Abraão, né? Foi isso que ele disse lá para Abraão. Como é que Deus falou para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, independente de cor, independente de idade, independente de etnia. Com Jesus, todos serão benditos.